que eu quero falar é, eu não estou validando em hipótese alguma eu vou validar um ato de suicídio. Eu, Vinícius, por sinal, acho que é um ato covarde. É um ato do qual você está querendo, você não está vendo todo, você só está vendo o teu sofrimento, você não está vendo o sofrimento dos outros. Mas Se olha, você Vini, for falar assim, eu você entendo fala o que isso você porque está, você nunca pensou. eu entendo o que você está falando e eu concordo com você, mas ao mesmo tempo, é aí onde entra o tabu. Quando as pessoas falam que é covardia e aquela pessoa sente, às vezes ela se fecha para conversar sobre aquilo por conta desse cenário, o egoísmo. E aí isso prende o ser humano para expor os sentimentos dele. E tem muita gente com sentimento reprimido, muitas vezes triste, com alguma coisa no coração, mas não se abre por conta desse julgamento. Deu para entender? O propósito, claro, de toda essa live é a gente trazer essa consciência, porque a gente ainda nem falou como que funciona tudo isso, mas é trazer essa consciência para que ela prolifere, para se espalhar, e principalmente para papai e mamãe que estão aí, que estão assistindo essa live, trazer a consciência para teu filho, porque acima de tudo é amor à tua vida. É amor à tua vida é valiosa. Ai, mas eu não me matei porque achei que eu ia pro inferno. Não tô dizendo, tá, Carla? Não tô dizendo que, tipo assim, nossa, mas e se não fosse, então você teria feito? Não é nesse cenário de julgamento. Mas é que, acima de tudo, poxa, e o amor a Deus? E o amor ao dom que ele te deu, o presente que ele te deu à vida, sabe? Poxa, precisa ter medo do que vai acontecer depois para não fazer isso. Se é um input, se é falta, se é um input, eu gostaria que o Vini terminasse para você entender como funciona o cálculo, mas se é essa falta de inputs, se é esse não saber lidar com as tuas emoções, que tá tudo bem se você tá triste, tá tudo bem se tá com raiva, tá tudo bem se teve dias ruins, nós somos humanos. E se for até trazer na Bíblia, até Jesus chorou de tristeza. Mas a gente se cobra e se julga tanto, e aí tantas pessoas fazendo o que fazem, porque elas simplesmente não conseguem ser humanas. Deu para entender? Então, assim, a ideia é mostrar que existe uma cota, como se fosse uma cota. Aquele momento que a pessoa pensa, e talvez foi o que veio na tua cabeça, Carlinha, o que também já veio na minha, eu também já passei por isso, entendeu? Já até cheguei a me cortar, não cheguei a me matar, claro, né? Você tá falando aqui comigo na live, deu para ver. Mas já cheguei a me cortar e a, tipo, treinar para que quando eu finalmente tivesse a coragem de fazer, eu fizesse. Então, naquele momento, era a falta de informação nessas três esferas. Não entender que aquele meu problema era só uma fase, tá tudo bem, ele vai passar. Não entender e saber lidar que o que estava aqui no meu coração eu podia falar para outras pessoas. E aí entra até o amor na nossa infância, porque uma das coisas que eu falei foi a falta de apoio, aquelas pessoas não se sentiam apoiadas. Poxa, o quanto é bom você chegar para uma pessoa e dizer, cara, tô sentindo isso, tô uma bosta, errei nisso, errei aquilo, e a pessoa olhar para você e dizer, mas eu te amo mesmo assim. Vem aqui, me dá um abraço. Quer chorar? Chora. Quer falar? Fala. Quer gritar? Grita. Tá tudo bem, aquilo ali é uma fase, aquilo ali não te define. Ai, eu sou alta performance, tá? Mas pode chorar também. Ai, mas eu sou coach, tá? Mas pode chorar também. Sabe? É ser humano verdadeiramente entender que vai ter coisa aqui que ela precisa sair. Se ela ficar aí dentro, ela vai apodrecer. Pensa em água parada. Quando a água fica parada num potinho, cria lodo, entendeu? Então, o que acontece? Naquela época, eu nem tinha inputs de solução, ou seja, eu não fazia a mínima ideia sobre qual solução tomar para o meu desafio. Eu estava sequestrada pela minha emoção no cenário de que isso aqui vai ser para o resto da minha vida, eu não aguento esse sofrimento. Se eu for viver mais anos desse jeito, eu não vou aguentar, eu não vou aguentar. Então, era a solução mais rápida, é um alívio. É como se houvesse uma pressão assim no nosso cérebro e ele pensa, eu preciso me aliviar de alguma forma. E como não tem esses inputs, ele acaba pensando a solução, então, é a morte. Aí a pessoa quer se desconectar. O que é justamente esse cenário de você saber lidar com toda essa tua humanidade. A gente é tão emocional, mas é tão emocional que nós criamos emotions para demonstrar as nossas emoções para um mundo virtual que não dá para sentir. Nós criamos figurinhas, boomerang, um monte de coisa para mostrar as nossas emoções, quando muitas vezes não é a nossa cara, não é vídeo ao vivo, não é vídeo gravado. Cara, nós somos feitos de emoção, tá ótimo, tá tudo bem. Só não deixa elas governarem a tua vida. Veio, o que que ela veio trazer? Deixa ela ir. Veio, o que que eu posso aprender? Deixa ela ir, sabe? E aí veio o QS, que é essa conexão com... Vou deixar o Vini falar, que ele manja mais aí do assunto do que eu.
Quando acontece isso, e eu falo que o que é isso, é você saber ter o controle das suas emoções, e no momento que eles têm esses gatilhos e que as coisas acontecem, e que me dá liberdade, na verdade, de cada um celebrar a sua opinião ou não. Eu entendo que estamos todos com isso ao nosso redor. Mas antes de tudo, o que eu posso falar é que Deus te ama incondicionalmente, que a tua vida tem um valor. E ela não tem um valor só para você, para aquela pessoa que muitas vezes você está achando que você não tem valor, ela tem muito mais valor. E ela só não sabe demonstrar o amor dela por você. E você, às vezes, está nessa neura no que está acontecendo. Mas então, assim, o QI é os 15%, o QE é os 85% do emocional, e você vai entrar no QS. E o QS vai ser uma coisa espiritual, coeficiente espiritual. O que quer dizer esse coeficiente espiritual? No meu entendimento, o coeficiente espiritual é quando você consegue acessar a sabedoria, uma sabedoria que não vem do ser humano, mas sim uma sabedoria que vem do alto. Quando você consegue ter essa conexão e saber que isso vem do alto, você vai saber que tudo aquilo que você está fazendo, tudo aquilo que você está tendo, tudo aquilo que você está gerindo, é um coeficiente espiritual que é uma sabedoria que nunca veio de você. Vinícius, você está falando maluquice. Sim, é uma maluquice para a razão, é uma maluquice até mesmo para a emoção, entender que quando você é tocado por algo de um coeficiente espiritual, isso te leva a um extremo de não entender com a razão, não entender com a emoção, e a coisa flui e flui como um rio. Quando a gente chega nesse patamar, ou quando a gente consegue ter a consciência de como acessar isso, e eu entendo que isso é uma graça de Deus, não há o que eu faço, o que eu deixo de fazer para receber, eu vou entender que todas as coisas que a gente faz vêm para um propósito. De alguma forma eu posso estar libertando alguém nessa live, de alguma forma alguém pode estar sendo aprisionado porque a emoção dela está aprisionando ela. Mas o que eu acho interessante é que, assim, quando o QI começa a entrar num cálculo de 0 a 100, a emoção vai estar junto nesse cálculo, e a partir do momento que você começa a ter frustrações, decepções, e que você começa a conseguir lidar com tudo isso, ou ter a consciência das emoções que o teu corpo está querendo te dar, quando você chega no QS, todo o QI e o QE ficam nulos. Por que eles vão ficar nulos? Porque o QS sobrepõe a tudo. Nós somos corpo, alma e espírito. O nosso corpo é o carro, nossa alma é o piloto e o nosso espírito é a estrada. Quando você consegue acessar o QS, você vai entender que essa estrada às vezes parece escura para o teu corpo, para o teu QI, para a tua mente. É como se o QI fosse o seu corpo, o QE fosse o piloto e o QS fosse a estrada, que é o espírito. E quando você começa a andar por essa rua, você começa a ver coisas muito, muito, muito diferentes. E quando E você assim, acessa o QS, são lidar com a fé. Então é mais ou menos isso. assim, eu amo e amo a todos, para aqueles que estão pensando, para aqueles que fizeram, não tem nada a ver com isso, porque que eles fez foi uma atitude unilateral deles, ele tem as opções deles, e não há nada que eu fale que vai dar mais ênfase para que eles façam, porque é uma atitude unilateral. Eles fazem aleatoriamente. Eles estão escolhendo fazer. O que eu estou falando é, tenha certeza, há muito mais para você do que você imagina. E E tudo assim, aquilo que eu quero talvez até você queira jogar fora agora, não é a hora. Eu quero até abrir um parêntese nesse cenário, porque assim, eu por muito tempo eu não tive uma fé em relação a Deus, digamos assim. Teve um tempo na minha vida que eu me fechei para esse setor. Mas teve até um post que eu coloquei e eu coloquei assim, ó, você tem que crer em algo além de você. Eu tô falando isso, Vini, porque assim, a minha fé, ela não vai impor sobre a fé de ninguém. Cada pessoa é singular. Mas a partir do momento que eu não tenho esse QS, ou seja, eu não creio em algo além das minhas forças, além das minhas possibilidades, é aquilo que você falou. Vai ter uma hora em que o meu leque de possibilidades vai se encerrar e a única solução vai ser a morte.
Então, às vezes a gente fala isso, aí ouvidos se fecham, corações se fecham, porque tá falando de Deus. Então, esse pessoal veio aqui me catequizar, esse pessoal veio me converter. Não, a questão do QS é como ele falou, é puramente essa palavra fé. É crer no impossível. O próprio Elon Musk, ele não crê em Deus, mas ele crê no impossível de tal forma que aquilo rompe as barreiras do QI e do QE. Ele até não tem nenhuma inteligência emocional. Se você ler o livro dele, já leu o livro? Não. Ele não tem inteligência emocional de forma alguma, mas ele crê fortemente no impossível. Ele crê de tal forma que ele se moveu. E olha ele aí, sem nem te dizer exatamente os ganhos que ele tem, porque são tantos. Mas a questão é, você tem que crer em algo além da tua força, além das tuas possibilidades, além da tua razão, além da tua emoção. É como o Vini falou, é puramente essa palavra, é fé. É crer no impossível, é crer que existe algo além do que teus olhos conseguem ver. E que talvez você esteja naquela angústia, você esteja naquele cenário, mas ei, tem algo impossível além de mim. Se é uma energia, se é deuses astronautas, se é Jesus, se é Deus, se é qualquer outro cenário, se são vários deuses, mas que creia, sabe? Independente do que você crê, mas creia fortemente que quando aquele momento cessar, pera, eu não estou vendo saída, eu não estou conseguindo lidar com esse sentimento, mas existe algo além de mim, existe uma criação, existe um criador, seja ele qual carinha que ele tiver, mas existe. Então, assim, é importante crer em algo além de si, além do mundo, além do conhecimento, além do tocável, do palpável, além sabe? Algo abstrato. Seja o que for. Esse seria o QS. Então, repete a porcentagem para a gente entender, Vini. O QI vai falar de 15%, o QE vai falar de 85% e o QS não sobrou nada para ele, porque os 100% ficou no QI, no QE, e o QS é o sobrenatural de Deus. Quando eu penso na fé, eu falo que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e não se sentem, mas a certeza daquilo que eu não vi, não senti, mas eu sei que vai acontecer. Se você falar o pai da fé foi Abraão, e o Abraão foi uma das pessoas que Deus pediu para que ele saísse de um lugar onde ele tinha muita condição para ir para um lugar onde ele não tinha condição. Ele chegou, Deus chegou para ele e falou, saia da sua terra, saia da sua parentela e vá para a terra que eu te mostrarei. É uma palavra chamada Lech Leha. Lech Leha quer dizer vá para dentro de si. O ir para dentro de si é para que você se conheça, para que você consiga ver as suas emoções e saber que nada nem ninguém é capaz de tirar a sua vida a não ser Deus. Porque quem deu a vida a você foi Deus. Quem deu o sopro de vida a você, queira você aceitar ou não, dentro da minha crença, foi Deus. Então, quando ele fez lá o Adão e Eva, quando pegou o Adão do pó e fez o sopro da vida. Quando você recebeu o sopro da vida, esse sopro da vida é de Deus. E a hora que ele quiser fechar aquela torneirinha, ele fecha aquela torneirinha e você, tchau. Então, assim, quando você vai pensar no suicídio, antes você tem que pensar nas suas emoções. Antes você tem que saber que você sozinho não é ninguém. E você sozinho muitas vezes não consegue ver isso. Que é mais fácil ver o cisco no olho do outro do que a trave que tem no nosso olho. E para que tire a trave do nosso olho, você tem que andar junto, você tem que andar com alguém, você tem que se abrir com alguém. A partir do momento que você consegue se abrir com alguém, trocar informação com alguém, mostrar as suas ansiedades, os seus anseios para alguém, vulnerável. Você vai entender. Tirar todas as armaduras, Ser né? vulnerável, mas a partir do momento que você abre para esses anseios, você vai entender que existe solução para tudo. Não existe o que não seja solucionado, porque tudo que já foi criado, e mais o que está para ser criado, já foi criado. Entenda assim, tudo de novo que houver na Terra, já foi criado. Não há nada novo. Não há nada que você possa querer falar que, eu posso. Eu não quero banalizar aqui o sentimento de tirar a vida, de forma alguma. Mas isso é um alerta para que você procure ajuda, para que você fale com uma pessoa próxima,
para que você fale, às vezes não é nem uma pessoa próxima, mas é um profissional, ou é uma pessoa que saiba e tenha capacidade de, pelo menos, te abraçar naquele momento, entender, mas tenha certeza que quando você está nesse momento, você está num momento que não é normal. Não é um momento que você está vivendo a plenitude do teu controle emocional, tampouco da tua razão. E quando você entra nesse parte de razão e emoção, o teu QS vai colocar você no lugar. Às vezes, muitas vezes, você pensar que vai cair em algum lugar ou numa dimensão que não seja aquela que você espera, ou ir ao céu ou ao inferno, é algo que pode te prender aqui e não fazer essa solução. Foi uma estratégia, muitas vezes pode ter sido o QS que fez isso por você. É aí onde entra as 3 esferas, né? Porque às vezes a frustração nasce, era o que eu queria, mas não deu certo. Mas será que era o melhor para você? Eu vou falar assim, quando você consegue entender que o QS é algo que você não entende, que você apenas tem que seguir ou que tem que deixar acontecer, livra os seus medos, livra tudo aquilo que você... Oi, Anne! Livra tudo aquilo que está fazendo você parar. Por quê? Eu falo isso de carteirinha. Os seus medos não vêm de Deus. Os seus medos vêm de emoções, os seus medos vêm de traumas que você teve na infância, vêm das crenças que pregaram na sua cabeça, não faça isso. Muitas vezes uma criança vai tentar pegar uma água e o pai fala assim, não faça porque você não é capaz. E aquilo lá blindou na cabeça dela e ela... Ei, hoje eu tive uma experiência bastante interessante. Teve um menino de 14 anos que faz lá na academia e as pessoas estavam brincando com ele. Nada do que você faz bem feito. Porque você faz várias coisas, mas em nada você é bom. Caraca, eu depois de tudo que eu estudei nesse tempo, falei, meu, vocês estão matando esse cara. Como assim? Agora ele não vai sentir nada, ele vai tirar sarro, tá tudo certo. Mas quando ele tiver e se deparar contra alguma coisa de risco, algum momento que vá fazer com que ele use a imaginação, vai vir lá na mente dele. Você é nada. Você é nada. E daí ele vai falar, então deixa eu me matar. É um gatilho. É esse onde entra. É fisiológico. E olha, Vini, eu chamei Você está entendendo? É fisiológico. Então, quando a gente começa a ter entendimento disso, a ajuda é necessária. Eu estou falando para você, procure alguém, vá com alguém, porque a partir do momento que você entende que tudo aquilo que Deus preparou para a tua vida é bom e agradável, esse medo não vem dele. Esse sentimento não vem dele. Esse sentimento é algo que você não está querendo controlar. E aí eu quero que você entenda uma coisa. Deus está à porta. Deixa eu só concluir isso aqui. Deus está à porta e bate. Só que Deus é generoso. E quando ele bate a porta, ele fala assim, se abrires a porta, entrarei e cearei contigo. Ele não entra arrombando. Se de algum momento você estiver sendo arrombado, se de algum momento você estiver sentindo esse medo, se você estiver sentindo tudo isso que não é agradável, não vem de Deus. Você está com uma porta aberta e uma porta errada. Abra a porta para aquele QS, para o Espírito Santo, que ele é leve. Ele tem um fardo leve. Ele tem uma fala mansa. E quando ele fala manso, ele fala ou no seu ouvido, ou ele fala no seu coração. E a paz que excede todo entendimento vai dar o fluir para você. Então, quando você abrir a tua porta, saiba para quem você está abrindo. Para a emoção do medo que não vem dele? Ou para a emoção do amor, da gratidão, do perdão, da capacidade de você se perdoar a ponto de saber que isso que você está tentando fazer é algo que você não queria na realidade fazer. Mas sim essa tua emoção, que você ainda não entende como ela é, que está fazendo isso. E quando você se deparar com isso, procure uma pessoa. Não queira ser um super-homem, uma super-mulher de resolver tudo isso sozinho. A partir do momento que você conseguir compartilhar, tá tudo certo. Mas saiba que toda pessoa que tem esse tipo de atitude, ela é responsável pela vida
dela. Eu sou responsável pela minha vida. Uma coisa bem interessante que tem um negocinho que faz assim, ó. Vá cuidar da sua vida. Porque se você for capaz de cuidar da sua vida, você não vai cuidar da vida dos outros e as emoções dos outros não vão entrar em você para você buscar essas aprovações e querer tentar aquilo que você não deve tentar. Essas são as questões que nos pegam. Então, nesses momentos, não adianta você querer colocar culpado nas coisas, você querer falas para tudo aquilo, porque tudo isso é historinha do que você quer fazer. E a partir do momento que você for alguém honrado, que entende que o QS, que o Deus, o Espírito Santo de Deus está aí te esperando, é só você abrir a porta, porque o sono é leve. A paz que excede todo entendimento é dele. E todos os frutos que você tiver para dar, você vai dar. Porque não depende de você, mas depende do Espírito Santo de Deus. Cara, como que eu falo depois dessa? Você vai falar depois dessa?